Muito bem, pessoal. Então, vamos começar aqui a nossa aula de gestão de processos, dando sequência na nossa disciplina. Eu vou já iniciar compartilhando aqui a nossa tela. Ok, tela compartilhada. Vamos lá. O nosso tema de hoje é agregando valor com o processo. Esse foi o título que eu atribuí a essa aula. Na verdade, nós vamos nessa aula aprender, vamos estudar o que são processos que agregam valor e processos que não agregam valor. Muito bem. Então, assim, só a título de introdução, para vocês terem assim, uma ideia do que a gente vai ver, e isso é muito importante. Em princípio, você pode pensar assim, olha, todo processo dentro de uma instituição tem que gerar valor. Essa não seria uma ideia inicial, Fagner? Sim, só que tem um problema. Quando a nossa visão é voltada para o nosso cliente, aí é um pouco diferente. Então, existem processos que agregam valor porque estão diretamente relacionados ao cliente. Agora, outros não. E é nesse sentido que eu quero mostrar para vocês. E a gente vai mostrar também como é importante nós identificarmos isso numa instituição, né, e eu vou focar aqui mais na área de TI, aqueles processos que não agregam valor e quais são as ações que nós temos que atuar para que aquele processo, embora importante, ele não tome muito tempo e não faça com que a nossa administração ali na empresa, na instituição, que ela deixe de ser eficiente, né? A gente vai trabalhar muito essa ideia de eficiência e eficácia. Por isso é tão importante a gente ver esse assunto de hoje, tá? Então, o título que eu dei é agregando valor com o processo. Então, vamos lá. Tipos de processos nas organizações. Então, a gente vai explorar exatamente isso. Os processos que agregam valor e os processos que não agregam valor. O nosso objetivo é compreender o conceito de valor em processos de negócios, aprender a identificar e diferenciar processos que agregam valor, a gente vai chamar de AV, e processos que não agregam valor, que nós vamos chamar de NAV. Vamos lá. Conceitos de valor em processos. Os processos que agregam valor são aqueles que diretamente aumentam a satisfação do cliente, essa é a ideia, ou contribuem para o lucro da empresa sem desperdícios. Enquanto os processos que não agregam valor, embora sejam necessários, eles não aumentam diretamente o valor percebido pelo cliente. E a gente vai entender isso. Por meio desses conceitos, podemos identificar quais processos realmente contribuem para os objetivos estratégicos da empresa e quais podem estar desperdiçando recursos. Isso é muito importante, pessoal, a fim de otimizar operações e maximizar a eficiência do nosso negócio. E a gente vai começar falando sobre processos que agregam valor. São aqueles pelos quais o cliente está disposto a pagar, pois eles melhoram a qualidade, a funcionalidade ou o desempenho do produto ou do serviço oferecido. Então, processos que agregam valor, eles são essenciais para a criação de um produto ou um serviço que atende ou que excede as expectativas do cliente. A gente vai ver isso. Quais são as características dele? Estão diretamente relacionados ao produto e serviço final, ou seja, contribuem para a criação ou melhoria do produto ou serviço entregue ao cliente. E daqui a pouco a gente vai falar, a gente vai citar alguns exemplos, vai ficar muito mais claro. Aqueles que promovem impacto na satisfação do cliente, melhoram a qualidade, funcionalidade ou usabilidade do produto ou serviço, né? Obviamente resultando na satisfação do cliente.
e que tem essa característica de ser eficiente, promover eficácia. São realizados de maneira eficiente e eficaz, utilizando recursos de forma otimizada para maximizar o valor adicionado. Alinhando com objetivos estratégicos. Estão alinhados com os objetivos estratégicos da organização, contribuindo para a sua missão e a sua visão. Então, vamos a um exemplo de processos que agregam valor. Vamos lá. No nosso contexto de TI, vamos identificar e focar em processos que agregam valor, considerando uma empresa de desenvolvimento de software, que cria soluções personalizadas para seus clientes. Um exemplo de um processo que agrega valor, neste contexto, seria o desenvolvimento de software personalizado. A gente pode destacar alguns itens. Então, a seguinte reflexão. Imagine que eu trabalho numa empresa, essa é uma empresa de desenvolvimento de software. Pensa comigo, Marcos, uma empresa de desenvolvimento de software, ela só possui um departamento de desenvolvimento de software? Claro que não. Né? Se for uma empresa de um certo porte, ela pode ter até um setor de recursos humanos, de contabilidade, né? Um setor administrativo, não é verdade? Quer dizer, todos os setores são importantes. Agora, se a minha empresa, se ela trabalha com desenvolvimento de software, ora, esse departamento ele é mais importante, sem dúvida alguma. Não desmerecendo outros, né? Não desmerecendo outros, não subestimando, melhor dizendo, outros. É pelo contrário. Então, quando a gente fala de processos que agregam valor, você imagina o seguinte, Juliano, imagina que eu trabalho com um iPhone. Tá? Se a gente for analisar uma empresa como a Apple, e a gente for citar algum processo que agrega valor, cara, a gente pode citar aquele processo que, por exemplo, produz novas versões do software, não é verdade? Aqueles que disponibilizam recursos mais amigáveis para o usuário, não é isso? De maneira que torne o usuário cativo, né? Então, esses processos estão diretamente ligados ao cliente. Concorda comigo, Guilherme? Está totalmente ligado ao cliente. Porque quando você é um usuário da Apple, por exemplo, você tem um iPhone, você fica logo naquela expectativa de uma nova versão, né? Que vai ter uma possibilidade maior, uma possibilidade melhor, né? Então, são processos que agregam valor. Agora, imagine, Juliano, que lá naquela empresa existe um setor que faz reuniões periódicas com o pessoal. A gente pode chamar isso de processos dentro da empresa? Uma reunião departamental? Sim. Né? É um processo. Agora, isso agrega valor? Diretamente ao cliente, não. Não é verdade? Então, aqui o que a gente está ponderando é exatamente isso. Quais são os processos que agregam valor? Quais são os processos que não agregam valor? E aqueles processos que não agregam valor, a gente tem que ter o cuidado para que ele seja também eficiente na nossa instituição. Por isso que eu dei esse exemplo aqui. Então, eu coloquei o seguinte, que um processo que agrega valor dentro de uma empresa de software seria o desenvolvimento de um software personalizado. Por quê? Porque isso aqui é o que vai gerar recurso. Imagina o seguinte, você é de uma empresa de desenvolvimento. Aí você tem um cliente, Paulo, o cara tem uma pizzaria. O cara, olha, eu quero fazer venda online. O cara vai te procurar. Você é dono de uma empresa de desenvolvimento de software. E o que você vai produzir? Você vai desenvolver um software personalizado. Então, o desenvolvimento de software personalizado para esse tipo de empresa, é um processo que agrega valor. Alguém tem dúvida? Não. E aí, existe uma coisa chamada mapa que caracteriza aqueles processos que agregam valor e que não agregam valor. E nesse mapa, a gente considera isso aqui, ó.
Eu vou mostrar para você. Eu defino qual é o item que compõe aquele processo, faço uma descrição dele e atribuo um valor agregado. Então, nesse exemplo, quando eu vou desenvolver um software, Marcos, bom, a primeira coisa que eu faço, dentro de um desenvolvimento de software, vocês estão estudando, né, engenharia de software e tal, é o requisito do cliente, são os requisitos de clientes, não é isso? Nesse caso, nesse item, requisito de cliente, qual a descrição dele? Reunir e entender os requisitos específicos dos clientes para desenvolver software que atenda exatamente às suas necessidades. Qual é o valor que isso tem? Esse processo agrega valor ao garantir que o produto final será útil e relevante para o cliente, aumentando a satisfação e a utilidade percebida. Ou seja, nesse processo de desenvolvimento de software personalizado, esse é um dos itens que agregam valor. Requisitos de cliente. Pô, eu tenho que dar atenção para o cliente, né? O que o cara quer. Por quê? Porque o que eu for produzir para ele, Paulo, pô, tem que ser útil para ele, tem que aumentar a satisfação do cara. Não é isso? De maneira que esse cara vai fazer propaganda de mim para outros. Então, Felipe, boa noite. Já iniciamos aí, Felipe. Pega lá. Já iniciamos aqui. Depois você pega lá o meeting lá e acessa aí. Vamos lá. Desenvolvimento de funcionalidades seria um outro item. Com a descrição, implementar funcionalidades específicas que resolverão problemas ou melhorarão as operações do cliente. Qual é o valor que isso tem? A criação de funcionalidades que diretamente melhoram a eficiência, produtividade ou capacidade do cliente. Isso agrega valor significativo ao produto final. Então, isso é muito importante. Teste de qualidade, isso é importante? Isso seria um processo que agrega valor? Sim. Com a descrição, realizar testes rigorosos para garantir que o software funciona corretamente é seguro e livre de bugs. Qual que é o valor que isso tem? Garante a qualidade do software, reduzindo falhas e problemas técnicos após a entrega, o que aumenta a confiança do cliente e reduz custos com suporte e manutenção. Então, um comentário rápido aqui. Imagine, a gente falou aqui no contexto de um iPhone, né? A gente comentou aqui sobre o iPhone. Então, imagina, o Pedro, que vamos considerar um software como esse, né? Um produto como esse, um iPhone. Tá? Quando eles lançam um aplicativo, o que você acha? Você acha que esse aplicativo que eles lançam, eles submetem a um teste de qualidade no sentido de, inclusive, envolver o usuário nesse processo? Sim, sem dúvida alguma. Alguém tem dúvida disso, pessoal? Eliseu, talvez o pessoal, vamos supor que você tem um iPhone, talvez os caras não te procuraram para você testar o produto, mas não tem dúvida de que alguém te representou. Existe aí muitos usuários que eles já selecionaram lá e fazem esses testes no produto. Então, isso é muito importante, essa questão da teste de qualidade. Entrega e implantação. Agrega valor? Sim. Com a descrição, configurar e instalar o software no ambiente do cliente, garantindo que ele esteja totalmente operacional. O que agrega valor? A implantação eficiente garante que o cliente possa começar a usar o software imediatamente, minimizando o tempo de inatividade, maximizando o retorno sobre o investimento. O que você acha, Marcos, sobre isso? Isso é uma coisa que está totalmente voltada ao que você faz, né? A sua empresa de software. Você, como é um cara que implanta, né? Que faz implantação, isso aí é um produto que agrega valor demais, que eu imagino o quanto é valorizado esse seu papel dentro da empresa, né? Talvez ele não te pague, não, Marcos, quanto você mereceria, né? Mas que o seu papel é fundamental, cara, porque é isso que faz a roda girar, é verdade. Né? O fato de você estar entregando um produto do cliente e permitindo que ele comece a utilizar o software, né? E que o investimento que ele tenha feito tenha retorno para ele, de maneira que ele vai te fazer propaganda para outros, né? Treinamento do usuário.
Agrega valor? Sem dúvida. Promover ou prover treinamento detalhado para os usuários finais, garantindo que eles saibam como usar todas as funcionalidades do software. Fundamental. Valor agregado. O treinamento adequado aumenta a usabilidade do software, resultando em maior produtividade e satisfação do cliente. Então, aqui a gente tem uma ideia, Felipe, você que chegou agora, a nossa análise aqui é no sentido de processos que agregam valor e processos que não agregam valor. Né? O nosso foco aqui no momento são processos que agregam valor. O exemplo que nós demos, dentro de uma empresa de desenvolvimento de software, um dos produtos, um dos processos que agregam valor é o desenvolvimento de um software personalizado. O cara de uma pizzaria que te liga e fala assim, eu quero te contratar para você desenvolver um sistema, eu quero fazer uma entrega online. Né? Digamos, um escritório de contabilidade que queira desenvolver um sistema para controlar os processos internos. Também. Então, isso, o desenvolvimento de um software personalizado é um processo que agrega valor. Então, esses itens que nós estamos enumerando aqui são os itens que compõem esse processo macro, digamos assim. Tanto do iPhone quanto do IDE são personalizados para os donos da internet. Exatamente. Exatamente. É isso que também agrega valor não somente nisso, melhora e a qualidade. Sem dúvida. Você colocou a dentro da parte de qualidade. Ah, tá, desculpa. Depois eu mudo aí. Depois eu mudo aí, Pedro. Legal. Depois eu mudo. Me lembra, tá? Depois eu mudo. Processos que não agregam valor. Então, agora a gente vai falar, eu quero que vocês fiquem muito atentos a isso, sobre os processos que não agregam valor. Uma coisa que nós colocamos no início aqui, Felipe, foi o seguinte. Inicialmente, você pode pensar, poxa, mas tudo que é processo dentro de uma organização tem que agregar valor. Não necessariamente. Porque aqui, quando a gente pensa em agregar valor, a gente pensa no sentido de satisfação do cliente, aquele cara que a gente atende. Porque qualquer instituição que existe, qual é a finalidade dela? Trabalhar para quem? Para alguém, cliente, seja qual for. Né? Eu posso citar o exemplo aqui da FATERJ, não é verdade? Quem são os clientes aqui? São vocês, são os alunos, não é verdade? Qual é um processo que agrega valor? É a minha aula. Quer dizer, a minha aula tem que ter qualidade, tem que ter um material preparado, né? Tem que ter uma pessoa qualificada para poder estar apresentando isso. Então, com isso, a gente garante que esse processo vai agregar valor. Agora, dentro da nossa instituição aqui, existem processos que não agregam valor? Sim. São aqueles processos que não estão envolvidos diretamente com vocês. Porque vocês são, digamos assim, o personagem principal dentro de uma instituição de ensino. E sem aluno não faria o menor sentido, né? Nós estamos aqui. Agora, eventualmente, a gente tem uma reunião com a direção para discutir algum assunto que, de repente, não tem nada a ver com vocês, um assunto interno. Então, nesse sentido que a gente vai avaliar. Esse é um processo, essas reuniões que não agregam valor? Não. Mas são necessários? São. Exatamente isso. Exatamente isso. Indiretamente, mas não diretamente. Agora, a grande questão desse conteúdo que está sendo apresentado é você exatamente identificar isso. Aquilo que não agrega valor diretamente ao cliente, mas que não agrega valor nenhum. Isso aí que é uma coisa que você tem que monitorar e fiscalizar para que isso deixe de existir. Se a gente tem uma reunião, imagina, Felipe, vou te dar um exemplo, tá? Não que eu seja contra e tudo mais, tá ok? Mas vamos imaginar que chega aqui, vamos colocar um sindicato. Os professores chegam para fazer uma reunião no dia de uma aula. E aí eu vou parar a aula aqui. Hoje não vai ter aula porque a gente vai atender o sindicato. O cara vai falar de coisas que, de repente, não tem nada a ver. Entendeu? Aí o que acontece? Esse tipo de coisa, de processo, esse é um processo, concorda comigo?
não agrega nenhum para nada. Então, isso não vai poder acontecer, por exemplo, num dia de uma aula. Eu não posso deixar de ter uma aula porque veio aqui um sindicato falar de direitos de professores, por mais que seja interessante para nós, entendeu? Mas isso não é assunto que tem que ser tratado, talvez aqui. Pode ser feito lá online, no YouTube, né, no canal particular. Está entendendo as coisas? Então, nesse sentido, você conseguiu entender agora a ideia? Pegar a ideia? Então, essas coisas que você, como um cara, um gestor de processo, tem que avaliar. E você tem que fiscalizar. Entendeu? Para que você não permita que essas coisas atrapalhem aquilo que, de fato, deveria ser o mais importante para a instituição. Entendeu? Eu já imaginei que já surgiu um monte de coisa na sua cabeça, não é verdade? Mas aí que está o detalhe, eu quero te chamar exatamente para esse tipo de reflexão. Entendeu? Então, vamos lá. Nesse contexto aqui, quais são os processos que não agregam valor? Vamos lá. Primeiro, o conceito, né, Marcos? Esses processos não melhoram a qualidade, a funcionalidade ou o desempenho do produto ou serviço oferecido ao cliente, embora possam ser necessários para a operação interna da empresa. Eles não são algo pelo qual o cliente estaria disposto a pagar. Identificar e minimizar, olha só, hein? Ouça bem esse verbo, minimizar. Identificar e minimizar esses processos é crucial para aumentar a eficiência e reduzir custos. Eu me lembro que eu trabalhei num lugar e a gente fazia uma reunião, Juliano. Toda segunda-feira tinha um horário lá de reunião. Só que aquela coisa semanal, chegou um ponto de que a gente ficava uma hora batendo papo, tomando café, entendeu? E nem falando da reunião, tem uma reunião para falar o assunto da reunião. Olha só, uma reunião para falar do assunto sobre um assunto de uma outra reunião. A reunião para falar sobre qual vai ser o assunto da reunião. Qual vai ser o assunto da reunião? Vai ser em outro horário. Então, aqui está o grande... O ponto está aqui, ó, identificar e minimizar esses processos é crucial para aumentar a eficiência e reduzir custos. Tá? Porque o que acontece, a questão é que o gestor ele tem que ter essa sensibilidade. Porque se você deixar por conta, imagina, não estou criticando nada, nem minimizando, nem subestimando ninguém, mas imagine que entrou uma orientadora pedagógica. Cara, o papel dela é o quê? Promover reuniões, aquela coisa toda. Então, para ela, o importante é isso. Para ela, promover aqui a união do grupo e tal é importante, mas será que isso é importante, de fato, para o curso? Entendeu? Então, o cara que está na gestão, ele tem que ponderar essas coisas. Até que ponto isso pode minimizar, reduzir a eficiência. Entendeu? E vai aumentar custo, cara, o pessoal parado, né? Exatamente, exatamente. Um assunto pode pegar, o outro pode não. Para a turma da manhã, às vezes alguma atividade super proveitosa, mas para a gente que já trabalha já é uma atividade que a gente está cansado e não vai ser proveitosa. Até mesmo isso, os perfis, né? São perfis diferentes, né? Então, alguns exemplos seriam reuniões internas, reuniões frequentes e longas que discutem detalhes não críticos para a entrega do projeto. Aprovações múltiplas e burocráticas, necessidade de múltiplas aprovações para pequenas alterações de decisões, que muitas vezes criam gargalos no fluxo de trabalho. O Paulo deve conhecer bem isso, né, Paulo? Né? Aprovações múltiplas e burocráticas, necessidade de múltiplas aprovações para pequenas alterações ou decisões, que muitas vezes criam gargalos no fluxo do trabalho, né? Aí você pensa na CSN, a sua cabeça já começa a viajar, né? Exatamente, exatamente. Exatamente isso. Aí é por isso que o gestor do processo tem que entrar na jogada.
Processamento manual de relatórios de status, a gente vai ver isso na sequência, entre outros. Então, vamos lá. Agora, quais são as características desses processos NAV? Não contribuem diretamente para o produto e serviço final, não agregam funcionalidade, qualidade para o cliente final, né, de maneira que se perceba algo que seja valioso, impacto limitado na satisfação do cliente. E Felipe, impacto limitado na satisfação do cliente, de repente isso não vai ter impacto, não influencia diretamente na satisfação ou percepção de valor do cliente. Se a gente promove uma reunião aqui que não seja algo que venha se tornar assim benéfico para os alunos, faz sentido esse tipo de reunião? Claro que não. Tem que se ponderar, tem que avaliar, né? Necessários para operação interna. Apesar de não agregarem valor direto, muitas vezes são necessários para conformidade, segurança ou operações internas. Existem algumas reuniões que são importantes, de fato, mas que têm lá a sua limitação de tempo, de horário, entre outras coisas. Potencial para otimização ou eliminação. Olha só, hein? Você começa a avaliar, Eliseu, será que esse tipo de reunião eu posso eliminar, cara? Paulo, peraí, né, cara? Essa reunião aí, não está levando a lugar nenhum, né, cara? Frequentemente apresentam oportunidades para redução de custos, simplificação ou automação. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer um curso, aí o próprio instrutor falou assim, galera, agora esse horário é uma beleza, né? É o horário que todo mundo vai relaxar, né? Horário do curso. A visão do instrutor. Como se aquilo ali fosse um horário de folga, né, para o pessoal. Isso tem que ser o quê? Uma capacitação para mim, não vem aqui para tirar folga, né? A folga eu vou para casa, né? Dormir, descansar, né? Vamos a alguns exemplos. Vamos também considerar uma empresa de desenvolvimento de software. Então, dentro dessa empresa, um exemplo dessa mesma empresa de desenvolvimento, um exemplo de um processo que não agrega valor no contexto de TI seria o processamento manual de relatório de status. Como é que é isso? Coleta de dados para relatórios. Descrição. Equipe de TI coleta manualmente dados de diversos sistemas e departamentos para compilar relatórios de status periódicos. Então, eu tenho aqui minha equipe de desenvolvimento, então eu vou atribuir a determinadas pessoas, está sempre pegando com o Juliano, com o Marcos, com a minha equipe de desenvolvedores, o que eles estão desenvolvendo, né? Algumas informações desse tipo, para poder fazer uma compilação desses relatórios. Todo esse processo aí, será que essa coisa de usar o papelzinho, será que pode melhorar? Claro que pode melhorar. Né? Valor agregado. Embora necessário para monitorar o andamento dos projetos, esse processo não melhora a qualidade do software desenvolvido, nem agrega valor direto ao cliente final. Então, vamos avaliar até que ponto esse tipo de relatório é importante, né? Compilação de relatórios, descrição. Dados coletados são organizados e formatados manualmente em relatórios detalhados. Qual o valor agregado? A compilação manual é propensa a erros e consome tempo valioso, que poderia ser dedicado a atividades que agregam valor, como desenvolvimento e teste de software. Revisão e aprovação de relatórios. Desnecessário esses comentários. Distribuição dos relatórios. São outras atividades que dispensam comentários. Agora, eu vou promover para vocês, vamos promover aqui um exercício para a gente poder fazer uma avaliação. Tá? Opa! Tudo bem, Carlos? Vamos para o nosso exercício agora, tá? Vamos lá. Você é um gerente de projetos. O Marcos, se personaliza nesse indivíduo aí. Um gerente de projetos em uma empresa de desenvolvimento de software. Nossa equipe está aqui, Marcos. Você é o gerente. Sua tarefa é analisar os processos de uma organização
chamada Tech Solution. Esse é o nome que nós demos para a nossa empresa. Que desenvolve software personalizado para diversos clientes. Uma empresa deseja melhorar sua eficiência operacional, identificando quais processos agregam valor e quais não agregam valor. Então, vamos lá. Quais são os passos para essa atividade? Primeiro, então vamos listar os principais processos envolvidos no desenvolvimento e entrega do software. Esse é o primeiro ponto. Tá? Quais são os processos envolvidos? Porque a gente não sabe, né? Você, num primeiro momento, você não sabe avaliar se ele agrega valor ou não, né? Você tem que primeiro listar, concorda comigo? Então, em primeiro lugar, a gente vai listar. Depois nós vamos fazer a classificação de processos que agregam valor e de processos que não agregam valor. E, por fim, nós vamos fazer talvez aquilo que seja o mais importante. É isso. Sugerir melhorias para os processos que não agregam valor identificados. Porque aí, Felipe, vai entrar naquela questão. Pô, esse processo aqui, ele não agrega valor, mas ele é importante. Como você mesmo disse, indiretamente ele pode agregar valor, né? Então, eu quero que a gente identifique, tá? Então, vamos lá. Vamos para a solução. Processos da Tech Solution. Então, vamos lá. Então, essa primeira parte vai ficar comigo, tá ok? Eu vou listar para vocês quais são os processos dessa nossa empresa. Então, vamos lá. Primeiro, reuniões de planejamento de projeto. A gente faz isso lá. Nós desenvolvemos funcionalidades para os nossos aplicativos, né? Os nossos softwares. Testes de qualidade. Também é um outro processo. Suporte ao cliente. É um outro processo. Processamento manual de relatórios de status. Então, quero fazer um controle sobre o andamento dos nossos processos. Beleza. Reuniões internas diárias. Revisões de código. Aprovações múltiplas para pequenas alterações. Atualização do software para novas versões. E envio de relatórios mensais aos clientes. Então, vamos lá. Dessa lista aí, pessoal, eu vou começar de cima para baixo, vocês vão dizer para mim AV, NAV. Tudo bem? Vamos lá? Carlos, você pode acompanhar com o Eliseu aí. AV ou NAV? Vamos lá. Reuniões de planejamento de projeto. Vai anotando aí, hein? AV. AV. Desenvolvimento de funcionalidades. AV também. Testes de qualidade. AV. Suporte ao cliente. AV. Processamento manual de relatórios de status. Você vai ver, né? Tá claro, né? Reuniões internas diárias. Essa aí. O Paulo deve estar acostumado, né, Paulo? Isso aí, né? Vamos lá. Se você não atravessa errado, passa vários carros suspensos. Ok, vamos ver, né? NAV, então, reuniões internas diárias, NAV, tudo bem. Revisões de código. Vamos ver. Aprovações múltiplas para pequenas alterações. NAV ou AV? Vamos ver. Atualização do software para novas versões. O cara fica doido. Isso vai dizer que, pô, agora o iPhone vai lançar um aplicativo lá que você vai falar, ele já vai traduzir para uma outra língua. Software do Ministério da Saúde.
ela usa CDC. A data dela é 98. Quer dizer que o sistema é novo e está usando CGC ainda no título? Não. Eles colocam versões novas. Ah, sim, sim, uma nova versão. Tá certo. Mas o plot aquela telinha azul. Aquela tela azul é boa, hein? O sistema assim, é local, aí você tem que ficar cortando banco de dados. Sim, sim. Imagino. Agora, o Marcos, você deve ter alguns clientes lá que normalmente você fica assim, não, você espera aí que vai ser uma versão. Vai sair uma versão. O cara, não, Marcos, mas eu quero ir. Não, cara, tá saindo uma versão aí que vai corrigir, que vai disponibilizar isso. Pô, isso aqui agrega valor pra caraca. O cara vai encher os olhos, cara. Tá vendo? Expectativa. Então, a atualização vai acontecer. A atualização é automática. É um bom sistema e usa Sim. lá no prazo. A pessoa tem que estar lá. Obviamente, você tem que ficar aguardando, esperando. Faz um teste. Inclusive, a pessoa tem que converter o Edge para modo de compatibilidade com a internet. Não. O site não funciona. Que isso. Ai. Mas vamos lá. Vamos em frente aqui, ó, Felipe. Vamos lá. O último item. Envio de relatórios mensais aos clientes. NAV. NAV? Aí houve há controvérsias aí e tal. Vamos lá. Vamos lá. Não, eu vou dar minha opinião aqui, aí depois vocês vão avaliar. Vocês podem avaliar isso, entendeu? Porque a gente tem que analisar, né? Tem certas coisas que... Quando você envia um relatório para o cliente, você está aproximando mesmo do que você está fazendo. Você está falando assim, ó, estou buscando melhorar continuamente. Porque ao mesmo tempo que você envia o relatório, o cliente tem que dar um feedback. E é algo positivo, pode agregar a pessoa. Sim, depende da concepção, né? Então vamos lá. Processos a ver identificados, tá? Então eu vou dar minha opinião aqui, cabe a vocês depois fazerem uma reflexão, se é válido ou não. Mas não vamos discutir, tá, gente? Vamos só... Desenvolvimento de funcionalidades foi unânime, né? Unânime. Teste de qualidade, foi unânime também. Suporte ao cliente, unânime. Revisões de código, sem dúvida, né? Tá pegando a ideia, ô Carlos? Tá pegando a ideia? Você que chegou depois, né, e tal, já está mais ou menos se posicionando aí? Não. AV são processos que agregam valor. Isso aí. Então, você pegou rápido não adequado. O Paulo já inventou um terceiro código aqui, nada a ver. Vamos lá. Próximo. Aprovações múltiplas para pequenas alterações. Eu considerei, sim, agrega valor. Né? Pequenas alterações. Vamos fazer uma aprovação múltipla aí, né? Essa, aprovações múltiplas para pequenas alterações? Pequenas alterações poderia ser uma aprovação só. Na reunião diária, a gente
semanal para aprovar essas muitas pequenas alterações, ou compilador alterações mais significativas. Essa aprovação muito bem não seria só dos clientes, também do cliente. Exatamente. Nesse aspecto, Felipe, que eu queria te chamar a atenção. Você imagina bem o seguinte, eu citei aqui, eu acho que foi para o Pedro, o iPhone. Você vai ter uma pequena alteração. Cara, mas embora seja pequena, você não vai submeter ao seu cliente, né? Não, Marcos. Você tem um grupo de clientes que faz avaliação, desde que seja pequena. E, de repente, você considera pequeno, mas aquilo ele pode ter um impacto não interessante para a organização. Né? Então, nesse aspecto, sim, teria sim. Entendeu? Agora, talvez, num outro aspecto, até poderia ser, de repente, uma decisão burocrática, alguma coisa assim. Não. Né? Então, mas esse sentido que eu estou colocando é exatamente essa visão do Marcos aí. Entendeu? No sentido de você envolver também o cliente. Aprovações múltiplas. Atualização do software para novas versões. Isso também foi unânime. Então, agora, os que eu considerei não NAV. Processo manual, cara, esse foi unânime também. Reuniões internas diárias. Uma sugestão seria o quê? Reduzir a frequência das reuniões. E aí, gente, eu queria que vocês observassem exatamente isso. O que está entre parênteses correspondem ao quê? O que está entre parênteses corresponde às sugestões de melhorias. Exatamente isso. Tá? Aqui no processo manual de relatório de status, qual seria uma sugestão? Automação do processamento de relatórios utilizando ferramentas de software que coletam e compilam dados automaticamente. Que tal, né, Paulo? Vamos criar um software para poder fazer isso de forma automática, né? Não envolve nem gente, exatamente. Não envolve nem gente para isso, né? Então, você vê, de repente, a criação de uma planilha já pode ser uma solução. Entendeu? Às vezes o usuário, coitado, o Paulo, ele pega um relatório aí em PDF, o cara não sabe nem como pegar aquilo, jogar no Excel para poder, né, trabalhar aquele dado. Então, o cara fica... E, de repente, nem PDF o cara tem, o cara, de repente, só consegue imprimir. Aí piorou a situação. Piorou, o cara só tem no papel, igual o Marcos mostrou aqui. Então, uma ferramenta no mercado que se converte de PDF, Excel, no relatório não está. Como é que é, Marcos? Você não tem uma ferramenta? Você pega o relatório, você gravou em PDF, e tenta converter em Excel. Ele sai completamente desalinhado, desorganizado, linguagem psicografada. Eu tive que montar uma planilha, uma planilha Excel de um outro cliente, e agora estou adequando, esse relatório manual aqui. Tá bom. Mas depende do relatório, porque tem alguns relatórios que até funcionam, sim. O Adobe converte bem. Não. A fórmula você não tem. Você tem a opção, você tem a fórmula. Não. Não, aí não tem jeito. Bom, mas vamos em frente, vamos lá. Então, no caso aqui das reuniões internas diárias, reduzir a frequência. Aprovações múltiplas para pequenas alterações. É aquilo que você falou, né? Você pode analisar os dois contextos. Ele pode ser positivo, mas pode ser também nem tanto, né? Então, qual seria uma ideia? Simplificar o processo de aprovação para pequenas alterações, delegando a autoridade para decisões menores a gerentes de projeto. Isso no que diz respeito a não aquilo que não tem influência no cliente, né? Para esses casos. Não, eu fico imaginando. Pô, às vezes eu vou dar uma corrida no botão,
Aí o gerente fica lá, aí o gerente falou, passa por outro. A burocracia que muitas vezes acaba mais atrapalhando o serviço do que Sim. Sim. Envio de relatórios mensais aos clientes. Implementar uma plataforma automatizada para gerar e enviar relatórios periódicos, liberando tempo para atividades que agregam valor. Então, isso aí também seria uma sugestão, tá? Bom, com isso, nós concluímos o nosso assunto de hoje, que nós intitulamos Agregando Valor com o Processo, mas nós analisamos, de fato, foram aqueles processos que agregam valor e que não agregam valor, e que a gente viu aqui a importância. Se a gente for pegar, só para poder finalizar, pessoal, eu queria que vocês concentrassem comigo aqui, no seguinte: a nossa vida, assim, de uma forma geral, toda ela é contextualizada nesses dois itens, de processos que agregam valor e processos que não agregam valor. Em todos os sentidos. Se você parar, Paulo, para fazer assim, uma reflexão, tudo pode agregar valor ou não. Tá? Então, por exemplo, num departamento, vamos citar um exemplo de uma prefeitura. O atendimento ali ao contribuinte é algo que agrega valor. Por quê? Porque o cara está ali, o cara chegou nervoso, ele está no horário de almoço, né? E tal. O cara chegou, você tem que dar uma qualidade do atendimento do cara. Não vai falar, não, esse cara está me enchendo o saco, vou deixar esse cara esperando aí, entendeu? Então a gente tem que avaliar tudo isso. Por quê? Porque é o cara que está te pagando. Alguém aqui já teve a experiência de ligar para uma operadora de celular, ou então para uma operadora de cartão de crédito, ser super mal atendido, esperar um século de tempo? Cara, isso aí, cara, são processos que agregam valor ao cliente. E tem que ser dado importância. Por quê? Porque quem está te pagando são os caras. Isso envolve o quê? Pagamento ao cliente. Entendeu? O banco. Agora, as coisas do banco são no celular, mas você tinha que entrar você sentar no banco para ser atendido, aí você vê lá, 10 caixas para funcionar, mas só 4 realmente utilizando. Funcionando, né? E aí o cara levanta, fixado, aí vai lá pro fundo. O cara demora, aí vem andando. Não atende rápido, cara. O cliente está mais satisfeito, né? Não muda, isso não parece que é clichê em banco, isso aí não muda. Não é aconteceu esse negócio. Supermercado. Esse é o Carlos. Mas, Carlos, Carlos, você citou o caso do supermercado, tudo bem e tal. Importante. Agora, cara, na nossa vida mesmo, se você for avaliar, Paulo, você pensa bem. Quem é pai aqui sabe muito bem disso, né, cara? Quando você pega um bebezinho, né, cara? Você vê que o garotinho ali, ele depende 100% de você. Não é isso? Tem que dar mamazinho, tem que trocar fraldinha, aquela coisa toda e tal. Pô, cara, você investe seu tempo, você gasta. É ou não é, Eliseu? O Eliseu tá ouvindo, né? Que o pai tá do lado. Pô, e tal. Aí o garoto começa a entrar na fase da adolescência, pronto. Fica rebeldezinho, e já não obedece mais, entendeu? Cara, cadê a reflexão, cara? Você investiu né? Você fez todo aquele investimento, e cadê o retorno, cara? Não é verdade? O filho tinha que abrir um tapete vermelho para o pai quando o pai chega em casa. Cara, por quê? Porque não é verdade? Se a verdade tomar consciência, quando vai chegando aos 25, 30, aí começa a aí já chega o cara, já abraça o pai, já começa a dar uma vez na mãe, já começa a agradecer a mãe pelo almoço. É questão que agrega valor. Então, na nossa, Felipe, o que eu quis trazer para a reflexão de vocês é que na nossa vida existem processos que agregam valor. E se a gente quer uma sociedade melhor, né,
com mais harmonia, com mais paz, né? E um melhor bem-estar, cara, a gente tem que valorizar aquilo que agrega valor, dar importância para aquilo que agrega valor. Não é verdade? Os processos que agregam valor. E aqueles que não agregam, a gente tem que minimizar. Exatamente. A gente ou minimiza, e existem aqueles que a gente tem o quê? Que eliminar. Não é verdade? E não vai agregar valor. Assistir novela das 8. Tem gente que, não sei, Big Brother, entendeu? Pô, joga essa aula está sendo gravada, né, cara? Vou colocar isso aí para ser denunciado. Agora, o que isso agrega valor? Fala para mim aí. Eu sei que o Carlos, você não assiste isso, mas o que isso agrega valor? Mas a cervejinha no fim de semana. Para algumas pessoas não agrega valor, para outras deve ser ligado, já outras agregam valor. O Felipe está falando aqui da cervejinha no final de semana, então tem que fazer uma reflexão em cima, né? Agrega valor? Não agrega valor? Eu diria para vocês que, para mim, nenhum, zero. Entendeu? Agora, pode ser que para o outro, sim. Aí é uma questão que a gente tem que respeitar. Né? Isso aí vai para a questão da individualidade da pessoa. Então, isso aí a gente respeita. Entendeu? Mas cá entre nós, Paulo, tem coisas que realmente não agregam valor. Zero, né, cara? Né? Nem o mínimo do bom senso pode admitir. É bagunça a semana toda. Então a gente olha lá, os caras ficam doidão no final das contas, né? Um cara chamado Caio. Ih, rapaz. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar aqui a nossa aula. Encerramos aqui, tudo bem? Ok, então, pessoal. Então, beleza, encerramos aqui. O Diego? Poxa, agora já acabou. Depois ele está pedindo a próxima. O Diego,